Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos com os irmãos, longe, como nós sempre dizemos, né? Longe em corpo, mas juntos em espírito. E eu queria compartilhar uma palavra nesse dia especial, onde nós celebramos aí a Páscoa, né? Nossa Páscoa. E nós precisamos, junto com os irmãos, fazermos menção de alguns textos bíblicos que nos leva à certeza de em quem nós fundamentamos a nossa fé, em que nós fundamentamos a nossa fé. Nesse espírito, eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13, no verso 1, nós vamos ler vários textos, vários versículos, para que nós possamos, neste dia especial, nós celebrarmos juntos essa data tão importante para o povo de Deus. Capítulo 13 de Números, no verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe deles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Nós vamos para o verso 25 do mesmo capítulo, que diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, até o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes, fortes, fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jabuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto, porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jenofé, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra é muitíssimo boa. Se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel.
tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Apesar disto, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o desertarei, e farei de ti um povo maior e mais forte. Verso 17. Agora, pois, rogo-te, dizendo Moisés, agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia e perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração. Perdoa, Senhor, pois a iniquidade deste povo, segundo as grandezas da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, e lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Verso 29 do capítulo 14 já, né? Nesse deserto cairá vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo de 20 anos para cima, dos que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos daria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jenofé, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá no deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número de dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representará um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e terei a experiência do meu desagrado. Queridos, este texto é um texto muito interessante, onde o povo de Israel estava indo tomar posse da terra que Deus havia prometido a Abraão. E que aquela descendência de Abraão, através daquela descendência de Abraão, seria bendita todas as famílias da terra. E ali Deus estava direcionando o seu povo para uma terra. Para fazer um resumo bem breve para os irmãos compreenderem essa situação que eles viviam, porque o povo de Israel, durante 430 anos, havia sido feito escravo no Egito, e durante esse período de escravidão de 430 anos, o povo chegou a um determinado momento que o povo clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a voz do povo e chamou Moisés como libertador, e levou Moisés para que Moisés conduzisse o povo até a terra prometida. Durante essa caminhada, Deus derrama sobre o Egito as 10 pragas, ali sucumbindo naquelas 10 pragas, todos os deuses do Egito representados em cada uma daquelas pragas. Na última praga, a gente vê algo interessante. Deus estabelece ali a Páscoa, onde um cordeiro seria imolado, e cada família comeriam desse cordeiro, participaria desse cordeiro. Se a família fosse pequena, ela juntaria a outra família, né, para que estivesse ali no coletivo participando desse cordeiro.
o sangue desse cordeiro, ele seria usado para manchar os umbrais das portas, passar nos umbrais de cada porta, porque naquela noite, o anjo da morte passaria e a casa, a família que tivesse ungida ali com o sangue no umbral, ela não seria atingida pela morte. E durante 40 dias, Deus derramou as pragas no Egito. Durante esses 40 dias, Deus venceu e cada um dos deuses através destas pragas derramadas ali. E na última, que era o anjo da morte que passaria e ceifaria a vida de todo primogênito, a gente vai ver algo interessante, porque o Senhor dá o livramento para o seu povo através do cordeiro sacrificado, representando já o nosso cordeiro pascal, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7 e verso 8, porque lá o texto vai dizer que hoje nós temos que nos apresentar como longe do velho fermento, longe do velho homem, mas assim como uma nova massa para a nossa Páscoa e para o nosso Cordeiro Pascual, que é o Senhor Jesus Cristo. E esta era a proposta do Senhor, na verdade, naqueles dias, já apontando para os nossos dias. E nós percebemos aqui que este período de quarentena que passou ali o povo durante o período que foram espiar a terra, durante o período da quarentena no Egito, onde as pragas são derramadas, vai espelhar, vai sombrear lá na frente, quando o Cordeiro veio ao mundo, trazendo sobre nós uma nova oportunidade de vida, para nós sermos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E essa comunidade, esse povo de Israel, foi chamado para que eles pudessem fazer parte de uma geração que pisaria na terra prometida. Uma geração que passaria aquela quarentena das pragas derramadas no Egito e sairiam dali e pisariam na terra prometida. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que muitos ficaram pelo deserto. Aqui nesse texto a Bíblia diz que muitos ficaram pelo deserto. Todos aqueles que saíram do Egito, que já tinha mais de 21 anos de idade, com exceção de Josué e Caleb, ficaram pelo deserto. Os seus sonhos foram enterrados no deserto. Os seus sonhos foram enterrados em um lugar onde não era propósito de Deus isso acontecer. Mas o propósito de Deus é que eles abandonassem, tirassem o Egito do seu coração, mudassem a vida a partir daquele cordeiro que foi morto lá no Egito. E ali foi estabelecida a Páscoa. Depois vocês podem ler os textos acerca da Páscoa, que começa ali em Êxodo capítulo 12. E o povo de Israel fez essa celebração naquela noite, onde todos os filhos, os primogênitos morreram. E o povo de Israel foi preservado, porque o cordeiro foi morto. O cordeiro que eles participaram foi morto. E agora, o sangue do cordeiro naqueles umbrais, representando o sangue do nosso cordeiro que foi morto, protegeu, guardou aquelas famílias. Porque todos primogênitos das famílias que havia pecado contra o Senhor iriam morrer. Só que o cordeiro morto, o seu sangue, a sua vida derramada, representava o pecado de cada uma daquelas famílias. E aquelas famílias, os seus primogênitos seriam preservados. E aqui nós entramos no grande momento. O momento de pisar na terra prometida. O momento de passar por esse deserto, o deserto do Egito até Canaã, em torno aí de 425 quilômetros, salvo engano. 425 quilômetros. Isso dá aí uma caminhada de 20 dias, mais ou menos. 20 a 30 dias, mais ou menos. E interessante é que eles demoram 40 anos. Por quê? Demoram 40 anos. Porque
ao se deparar com a terra, o Senhor mandou eles separar um príncipe, ou seja, um principal de cada tribo, e enviar na terra para observar a terra que Deus entregaria àquele povo. Só que aquele povo não olhou a terra. Ele olhou as dificuldades que encontrariam naquela terra. Eles olharam para aqueles homens que o texto vai dizer que aos seus próprios olhos eles se viam como gafanhotos aos pés desses homens, dessa dificuldade, desse empecilho. Eles olharam para aquele empecilho, o Senhor não tinha falado para eles olhar para o empecilho, mas observar a terra da qual o Senhor entregaria para eles. E aqueles homens não somente sucumbiram às dificuldades, mas eles também trouxeram desânimo e decepção, não somente para o povo, mas até para os seus líderes, Moisés e Arão, porque a Bíblia vai dizer no verso 5 do capítulo 14, que Moisés e Arão caíram o seu semblante, desanimados com as palavras daqueles homens que foram ali para olhar a terra e olharam para a dificuldade. Mas a gente consegue ver também dois homens muito importantes aqui nessa história: Josué e Caleb. E esses homens, é fascinante o posicionamento deles. Eles sim olharam para a terra e para a palavra de Deus e para o direcionamento do Senhor, que aquela terra seria deles, porque o Senhor havia prometido para os seus pais. E quando aquele povo murmurava, Josué e Caleb se levantam e falam: parem com isso, parem com isso. O fato é que a terra é muito boa, e se o Senhor agradar de nós, certamente Ele nos entregará essa terra, e esse povo vai se render, e nós venceremos esse povo com muita facilidade. Era isso que aqueles dois homens disseram. E essa murmuração, essa falta de fé trouxe consequências terríveis para todo aquele povo, porque eles não creram na promessa de Deus. Eles não ficaram fitados na promessa, mas eles olharam para a dificuldade. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, a gente vê uma história interessante de Davi. Davi, que havia sido um menino que havia sido menosprezado pelos seus pais, pelos seus irmãos, quando Samuel sai para ungir um rei de Israel, agora chega ali à frente daquela batalha, acha estranho aquele gigante desafiando o exército inteiro, e o exército se entregando ao medo, se entregando ao seu olhar, e que observava a armadura, a peitoral, a ponta da lança, as caneleiras. Davi simplesmente olhou para aquele gigante e diz: olha, quem é este incircunciso? Sabe o que ele estava dizendo? Quem é esse que nem aliança com Deus tem? Para desafiar o exército do Deus vivo. Certamente o Senhor me entregará esse gigante. E ele enfrenta aquela batalha. Em nenhum momento Davi chama aquele homem grande gigante, mas ele olha para ele e percebe que ali estava um homem que não tinha aliança com Deus, que não tinha sobre ele a promessa de Deus. E aquele povo acabou percebendo, acabou vendo um menino vencendo um gigante. Um menino enfrentando aquele desafio e vencendo aquele gigante. Queridos, eu não sei como você está se sentindo nesses momentos que nós estamos passando. Hoje é a Páscoa do Senhor. Hoje está passando, acho que aqui, para nós de Brasília, dia 5 de março, foi que o governador, que é a autoridade da nossa cidade, estabeleceu o primeiro período de confinamento, que foi aquele primeiro período de 5 dias, dia 5 de março, depois prorrogou e está sendo prorrogado até hoje. Salvo engano, depois de amanhã fazem 40 dias isso. Depois de amanhã nós completamos aí 40 dias de confinamento. E muita coisa eu tenho ouvido muita coisa, tenho ouvido muitas profecias, tenho ouvido profetas do caos e profetas de coisas que nada tem a ver com o momento que nós estamos passando.
brigas, divisões, buscando culpados e não estamos atentos àquilo que o Senhor está falando conosco durante esse período. As palavras que o Senhor tem trazido para nós através de grandes homens de Deus que têm usado as redes sociais para trazer uma palavra para as nossas vidas. Nós temos perdido a oportunidade e ficamos muitas vezes nos intoxicando com a TV, com os jornais, com os noticiários, com as fake news, com as disputas e esquecemos de atentar para aquilo que Deus está falando conosco. Este povo havia uma promessa sobre eles, e eles haviam marcado essa promessa com a Páscoa do Senhor. Uma Páscoa que ali no Egito ainda foi celebrada. E eu quero dizer para você que da mesma forma hoje nós estamos celebrando uma Páscoa que tem uma promessa. Nós somos o povo escolhido de Deus, nação santa. A Bíblia vai dizer no capítulo 2 da primeira carta de Pedro: vós sois raça eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito capítulo 2, verso 14 diz assim, que ele se entregou por nós, sendo ele sem pecado, se fez pecador para nos tornar povo dele. Querido, nós vivemos um tempo onde muitas denominações religiosas têm se autoproclamado a igreja do Senhor, têm se autoproclamado a igreja de Jesus Cristo, assim como a igreja de Roma a partir do século IV se declarou a igreja de Cristo. Agora muitas denominações têm feito isso, mas eu quero dizer para você que a igreja de Cristo está edificada sobre Cristo. O que identifica a igreja de Cristo não é um dogma religioso, não é filosofias humanas, não é dogmas de denominações religiosas, mas que o que nos identifica como igreja do Senhor é sermos pequenos cristos, é termos ações que nos identifica como ovelhas de Cristo, como pequenos Cristo aqui da terra, como pessoas que imitam a Cristo, se parecem com Cristo. Eu gostaria que você fizesse essa autoavaliação nesse dia especial. 2 Coríntios 7, 5, a partir do verso 7, vai falar que nós somos um povo escolhido de Deus, que nós somos um povo lavado e remido pelo sangue daquele que se fez pecador em nosso lugar, aquele que foi separado em nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. Mas ele diz, lá no verso 17 vai dizer assim: porque aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, eu gostaria que você fizesse essa avaliação. O que você está passando esse período? Vai passar esse período de confinamento, de quarentena. O povo passou essa quarentena que era para ser 40 dias, foi 40 anos no deserto. Esses 40 dias, essa quarentena, que nem sempre é 40 dias, mas é um período que a gente passa. Durante esse período, como nós sairemos lá na frente? Como você quer sair lá na frente? Eu quero dizer para você que existe só um que pode nos garantir que nós somos novas criaturas. Só tem um que pode nos dar a oportunidade. Ele é o nosso sacerdote, conforme Hebreus capítulo 4, verso 15. Ele é o nosso sacerdócio, porque ele em tudo foi tentado e em nada pecou, mas se fez pecador em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, uma nova oportunidade de vida. Hoje nós estamos aqui conversando sobre isso. Chegou a nossa Páscoa, chegou o grande dia para nós avaliarmos as nossas vidas, para nós avaliarmos o que está acontecendo. Chegou o momento e nós precisamos nos posicionar como Josué e Caleb. Eu gosto demais de Josué e Caleb porque tem dois textos que estão em Josué capítulo 14,
né? E capítulo 24:15, Josué em 24:15, é Josué que vai falar, fala assim, olha, se vocês querem seguir os deuses dos amorreus, se você quer tomar uma decisão e ser como todas as pessoas do mundo, você faz lá de fora, as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que abdicaram de Cristo, isso é um problema seu, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse foi o posicionamento de Josué. E o posicionamento de Caleb está no capítulo 14, no verso 10 e 11, ele vai dizer, olha, 45 anos se passaram que nós saímos do Egito. E eu continuo com a mesma motivação, com a mesma força, com a mesma disposição. Queridos, eu não sei quanto tempo que vai durar essa quarentena. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando. Eu não conheço o seu momento aí que você está passando. Eu sei que muitas pessoas têm passado muitas dificuldades. E nós, como igreja do Senhor, nós estamos tentando olhar para todo mundo, tentando, de todas as formas, ser um auxílio nesse momento difícil. Mas tudo isso é pequeno, é banal, perto da decisão que você precisa tomar dentro de você. De ter realmente como Cordeiro Pascal, aquele que um dia pagou pelos seus pecados. Aquele que um dia nos deu uma visão nova do que é vida, do que é família, do que é terra prometida, do que é a oportunidade de caminharmos com um propósito, com um objetivo e que as circunstâncias jamais poderão atrapalhar. Nenhum desses momentos poderá te atrapalhar se realmente você, como Josué e como Caleb, se posicionar. Para Josué e Caleb, aqueles 40 anos não foram nada. Porque Josué, Caleb, lá no capítulo 14 já de Josué, quando eles estavam pisando na terra prometida, falou, olha, esses 40 anos nada me desmotivaram. As dificuldades que nós passamos esses 40 anos no deserto, em nada me desmotivou. Eu continuo com a mesma força, com a mesma disposição. E é dessa forma que nós precisamos nos posicionar, porque o Senhor tem nos escolhido. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecador em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Nada disso pode te afligir. Nenhum desses momentos pode tirar aquilo que o Senhor quer plantar dentro de você. Aquilo que o Senhor quer plantar dentro da sua casa, dentro da sua família. Uma família com propósito. Uma família que tem por objetivo pisar na terra que emana leite e mel. Todo esse momento vai passar e alguns vão ficar por ele. E alguns vão ter os seus sonhos destruídos. Vão ter os seus projetos destruídos. Vão desistir de muitos projetos. Mas aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós saiamos do cativeiro, de tudo aquilo que nos prendia. Eu não sei o que te prendia. Talvez pode ser que tenha sido as dificuldades de vida, da sua vida financeira. Talvez tenha sido as dificuldades encontradas até nos dogmas religiosos. Talvez a dificuldade encontrada tenha sido algo na sua família. Eu não sei qual a dificuldade que você encontrou. Eu não sei o que tem te aprisionado. Eu não sei o que tem machucado o seu coração. Eu não sei o que tem te preocupado. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos resgatou para tudo se fazer novo em nossas vidas. Atente para esse dia de Páscoa. Atente para esse dia que traz por lembrança no dia que a morte passou por cima daquela casa que tinha em seus umbrais o sangue do Cordeiro. E nós passamos a celebrar a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é o Senhor Jesus, que pagou o preço pelas nossas vidas. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Que você refletisse sobre essa palavra. Que você refletisse sobre o que você tem passado, que tem passado na sua casa. E o que representa esse momento para você. Hoje pode ser o dia 01 da sua vida. Lá no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus chama Moisés e fala sobre a Páscoa, estabelece a Páscoa, ele fala, olha,
esse dia, esse mês, que era hoje para nós aqui o mês de abril, né? O quarto mês, hoje é o primeiro mês. Hoje passa a ser o primeiro mês. Hoje é o primeiro dia. E eu quero dizer para você que pode ser hoje o primeiro dia. Hoje pode ser o primeiro mês da nova história que Deus tem para você. Da terra prometida que Deus tem para a sua vida. Da terra prometida que Deus tem para a sua casa. Tudo vai depender do seu posicionamento. O que tem te prendido? Qual o dogma que tem te prendido? Qual o costume que tem te prendido? Qual os ranços ou os costumes do Egito que tem te prendido? Talvez você vá, mas não dá para eu mudar, porque eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Esse é o meu jeito de ser, isso é o que eu penso, são meus valores. Mas nesta noite, nós estamos sendo confrontados, nessa noite de Páscoa. Ou nós permanecemos nas práticas da nossa vida anterior, da escravidão, daquilo que nos prendia, ou nós entramos no nosso Cordeiro Pascal, ou nós participamos do Cordeiro Pascal e somos revestidos pelo seu sangue. A decisão é sua. Infelizmente, eu não posso decidir por você. Você não pode decidir por mim. Ninguém pode decidir por ninguém. Mas nós precisamos nos posicionar, assim como Josué e Caleb. Eia, parem com isso. Se o Senhor se agradar de nós, nenhuma dessas dificuldades serão empecilhos para nós pisarmos na terra prometida. Eu quero orar com você. Onde você está agora, curve suas cabeças, feche os seus olhos, para que nós possamos orar juntos, em espírito, para que nós possamos em espírito estarmos juntos e sermos ministrados por Deus, pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira todo empecilho que pode, de alguma forma, te impedir a pisar na terra prometida. Senhor, meu Deus e meu Pai, mediante, Deus, a exposição dessa palavra, Pai, eu quero me colocar diante do Senhor, Pai querido, diante de todas essas pessoas, Pai querido, onde essa palavra está alcançando. Senhor, em nome de Jesus, opera um milagre nesse dia. Visita essa casa, visita essa família, Deus. Derrame da tua unção sobre essa casa. Abra o entendimento dos seus filhos, Pai querido. Todo aquele que está preso, Pai amado, que tem trazido a sua mente cativa, liberta, Deus, nesta noite. Liberta, Senhor, nesta noite especial de Páscoa. E que eles possam conhecer o Senhor, ter uma experiência pessoal com o Senhor, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você possa ser renovado por essa palavra e tome um posicionamento diante de Deus e com certeza, diante dos homens, sua vida, sua história vai mudar. E quando passarmos esse momento de quarentena, você tem algo de Deus para experimentar de novo na sua casa, na sua família e na sua vida pessoal. Que Deus abençoe.